Olá, olá. Obrigado por estar aqui no nosso canal Curvas do Saber. E hoje nós vamos completar o estudo das regiões brasileiras e as bandeiras dos estados. E hoje estaremos falando sobre a região norte, que é composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. E vamos começar então pela bandeira do estado do Acre, que aí está. Ela foi criada, essa bandeira, em 1995, e no artigo 2º, no inciso 2, nós temos a descrição das cores e símbolos. Isso é um pouco raro na lei que cria as bandeiras, a definição dos símbolos e das cores. Então vamos lá. As cores principais dessa bandeira são as cores verde e amarela, que são também as cores principais da bandeira brasileira, não é? Então, isso quer dizer que o estado do Acre está incorporado aos princípios de convivência do território nacional, ou seja, o Acre está incorporado ao Brasil. Este é o principal significado. A cor verde, pela lei, significa esperança nutriz, ou seja, a esperança que nutre a ideia de progresso. Significa também a força, a longevidade, imortalidade universal. A cor amarela simboliza a eternidade, como o ouro é a cor também da terra fértil e as riquezas da terra. Inclusive, apesar de que a lei não diga isso, mas, de modo geral, se interpreta também a cor amarela como a riqueza do trabalho do povo. Temos aí uma estrela, que quer dizer que o Acre é uma das unidades do território brasileiro. Geralmente, quando nós temos uma estrela solitária, eu sempre digo isso, uma estrela solitária numa bandeira, significa que ela pertence, aquele estado pertence a um território maior. E esse território maior, então, é o território brasileiro. A cor vermelha, ela faz referência à Revolução Acreana. Revolução que ocorreu entre 1902 até janeiro de 1903. Ela se fez aí por alguns meses. E essa Revolução Acreana, então, o que é? Ela foi um conflito entre a Bolívia e o Brasil pelo controle da exploração da borracha naquela região. A Bolívia, naquela época, tinha arrendado essas terras, que hoje são o Acre, não é? Para uma empresa privada. Aquela região pertencia à Bolívia. E a Bolívia arrendou, então, para uma empresa privada boliviana, claro. E isso desgostou empresários brasileiros que se revoltaram, porque exploravam também aquela área. E daí surgiu, então, um conflito, não é? E a busca, então, pela anexação dessa área contestada, então, ao Brasil. E disso, então, resultou o atual estado do Acre. Pois bem, agora vamos ver o Amapá. Temos aí uma bandeira muito bonita, com várias cores, o azul, o verde, o amarelo, o branco, o preto, e tem um símbolo ali do lado esquerdo também que chama a atenção. Vamos ver. Essa bandeira foi instituída em 1984 pelo decreto número 8. A cor verde, apesar de a lei não especificar o significado, então, dos símbolos, não é? E das cores, então, fica em aberto. Mas nós vamos fazer a interpretação que normalmente é feita. O verde significando as matas, e o Amapá tem mais ou menos 90% das terras de matas. O verde também significa a esperança, a liberdade, a abundância. A cor amarela, por sua vez,
representa as riquezas minerais, onde se destacam, além das minerais, também as vegetais. E no extrativismo vegetal são exploradas a castanha do Pará, o palmito, as madeiras, e entre os minerais mais encontrados no estado estão jazidas de manganês, de ouro, de caulim e de granito. A cor azul é o céu, a justiça também, o poder, a justiça, muitas vezes, a cor azul representa isso também, além do céu. A cor branca é normalmente a paz, a harmonia, o entendimento. A cor preta é um sinal de luto por aqueles que lutaram pela formação do território e depois, então, estado do Amapá. As cores verde, azul e amarela, elas podem estar se referindo também às cores da bandeira brasileira, como quem diz, o Amapá pertence ao Brasil. Na área verde aparece um símbolo que representa a fortaleza de São José de Macapá. Fortaleza essa que foi criada em 1758, que foi construída com a intenção de proteger a Amazônia, por causa de investidas de estrangeiros, no sentido de tomar posse daquela região do norte do Brasil, especialmente por parte dos franceses. Mas tivemos também a presença de ingleses, de holandeses. E depois, então, houve um tratado em 1713 que reconheceu, então, a soberania de Portugal naquela região. E depois, mesmo com a independência do Brasil em 1822, ainda o Amapá continuou ligado à província do Pará. Por quê? Porque naquela época eram províncias, nós não tínhamos os estados, eram províncias. E o Amapá pertencia à província do Pará. E nessa época a França ainda manifestava algum interesse no território, por isso aconteceram novas invasões por aquela região. E depois, então, mais tarde, o Amapá ficou por muito tempo pertencendo ao Pará. Mas em 1943, durante o governo de Getúlio Vargas, o Amapá deixou de ser parte do Pará e foi transformado em território federal, E depois, com a Constituição de 1988, foi tornado um estado da federação. Hoje é o estado do Amapá. Pois bem, o próximo estado, o Amazonas. Está aí a bandeira do Amazonas, com algumas estrelas, com as cores azul, a branca, a vermelha. Bom, ela foi criada em janeiro de 1982 e a lei não explica o significado das cores. Por essa razão, então, a interpretação fica livre, mas de modo geral, a cor branca tem o significado da paz, da harmonia, do entendimento. A cor azul, o céu, apesar de que às vezes também significa a justiça, o poder, mas aí nós temos algumas estrelas, então provavelmente o céu está representado pela cor azul. A cor vermelha, ela se refere à participação do batalhão militar do Amazonas, que se integrou às forças de outros estados na Guerra de Canudos, em 1897. E o que foi essa Guerra de Canudos? Foi um movimento armado que envolveu tropas militares de várias localidades, na localidade de Canudos, no interior da Bahia, entre 1896 e 1897. Acontece que por aquela região ali, havia um místico chamado Antônio Conselheiro. Um místico que andava por várias regiões daquela área nordeste, norte do Brasil, pregando crenças religiosas e até prometendo salvação milagrosa
dos problemas sociais e econômicos, e basicamente em função da seca nordestina, não é? Ele era considerado pelas autoridades republicanas, porque o Brasil recém tinha se tornado republicano, deixando a monarquia e se tornando um governo republicano. Mas o Antônio Conselheiro era considerado, além de místico, religioso, ele era considerado um político também, defensor da monarquia. Ele queria a volta da monarquia. Então, tudo isso causava um certo desconforto nas autoridades civis, militares, religiosas, e além também dos fazendeiros poderosos da região lá pelo Nordeste, não é? E também havia rumores de que o Antônio Conselheiro e todos os seus seguidores, que diga-se de passagem, não eram poucos, eles planejavam atacar cidades vizinhas e depois então chegar até a capital para depor o governo republicano e reinstalar a monarquia. Bom, isso fez então com que tropas federais e estaduais se unissem e que invadiram então Canudos. E isso resultou em milhares de mortos de ambos os lados. E além da destruição total da localidade e a morte também de Antônio Conselheiro em setembro de 1897, quando ele tinha 67 anos. Pois bem, quanto às estrelas, então, diz a lei que são em número de 25. E realmente aí aparecem 25 estrelas que representam o número de municípios em 4 de agosto de 1897, quando militares do estado do Amazonas partiram para se integrar às forças de outras localidades, de outros estados, lá em Canudos. Então, essas estrelas estariam representando aqueles 25 municípios daquela época. Bom, a lei explica também que as estrelas são em 2 tamanhos, sendo que a do centro é a maior e representa a capital estadual. As outras estrelas são um pouco menores e representam, então, os outros municípios daquela época. Então, quando os militares então do Amazonas partiram para se integrar às tropas militares de outros estados para combater o Antônio Conselheiro. E talvez até nós possamos interpretar, não é, o envolvimento da faixa vermelha pelas 2 faixas brancas como um desejo de paz e de harmonia. Por que não? A lei não diz isso, mas a nossa interpretação pode ser válida neste sentido, não é? Ok, vamos a um outro estado então, o estado do Pará. Logo após a instauração da República, que ocorreu em 15 de novembro de 1889, a bandeira que vigorou no estado do Pará foi a do Clube Republicano Paraense. Pois bem, mas antes de nós prosseguirmos, é importante entender o seguinte, que no final da monarquia em nosso país, que foi em 1889, havia um forte movimento aqui no Brasil para que fosse instaurada a República. E isso tomando por inspiração a Revolução Francesa, o que ocorreu também nos Estados Unidos, e tudo isso era uma representação, um desejo, né? Tudo isso representava o desejo de liberdade, de democracia, de república. Então, várias organizações políticas pautadas então nesses ideais republicanos foram surgindo aqui no Brasil. E uma dessas corporações foi o Clube Republicano Paraense, que foi fundado em 1886 e que atuou de uma forma significativa nesse processo de derrubada da monarquia e instalação
de uma república federativa aqui no Brasil. Então, o Partido Republicano Paraense tinha tanta força no Estado que a sua bandeira acabou sendo tomada como a bandeira estadual. Agora, anos mais tarde, ela sofreu uma pequena alteração, mudando a disposição das cores. Então, as faixas que eram verticais, aconteceu que a faixa branca ficou oblíqua, as duas faixas vermelhas viraram triângulos e a estrela manteve a sua posição central. A faixa branca, apesar de que existe uma certa divergência, uma certa discussão sobre a representação dessa faixa branca, alguns dizem que seria o zodíaco, outros dizem que seria a representação do rio Amazonas, importantíssimo naquela região, outros dizem que seria a linha do Equador, mas no meu entendimento, o Equador é uma linha e não uma faixa. Então é mais provável que represente a faixa do zodíaco, mas acredito mais que possa ser a representação do rio Amazonas, importantíssimo naquela região norte do Brasil. A cor branca, a principal simbologia sempre é a da paz, não é? A representação da paz, da harmonia, do entendimento. A cor vermelha, de modo geral, se refere a conflitos, a guerras, a revolução, e ela estaria aqui representando esse espírito de luta do povo paraense, digamos, no sentido de defender, de garantir as suas terras diante das invasões e interesses estrangeiros que lá no passado da história do norte do Brasil, né, houve muito interesse estrangeiro em invadir aquela região e tomar posse. E pode representar também a adesão do Pará a essas causas republicanas, à própria independência do Brasil, que são dois marcos significativos na organização social e política do nosso país. A estrela é uma simbologia que quase sempre significa a presença do Estado no território nacional. Quer dizer, o Pará pertence ao Brasil, é uma unidade do território brasileiro, uma unidade que brilha no território brasileiro. De modo geral, uma estrela solitária tem esse significado. É uma unidade que brilha numa entidade maior, como no caso do Brasil, uma estrela representando o Pará, ou mesmo qualquer outro estado, não é? E que brilha dentro do território nacional. E a cor azul da estrela pode significar perseverança, poder, justiça. Poderia estar representando o céu, mas nesse caso aqui eu acredito mais que é significando a perseverança, o poder, a justiça, que são simbologias da cor azul também. E chama a atenção, novamente, né, que quando a lei não é clara sobre o significado dos símbolos e cores, a interpretação acaba ficando livre, é lógico. Vamos ver o estado de Rondônia. A bandeira foi instituída em dezembro de 1981 e a lei não especifica o significado das cores e dos símbolos, então, novamente, fica tudo em aberto. Bom, ela tem as mesmas cores da bandeira nacional, como uma forma de dizer que o estado de Rondônia está integrado totalmente à Federação Brasileira. Essa pode ser uma interpretação. A cor verde deve representar a vegetação, a cor amarela representando as riquezas minerais, mas muitas vezes também pode representar a riqueza do trabalho do povo. A cor azul, a representação do céu. E a estrela, então, significa que o estado de Rondônia
é uma das unidades da federação, é um símbolo de pertencimento. O Estado é representado por uma estrela que está brilhando dentro do todo do território nacional. E a cor branca da estrela é a representação da paz, da harmonia, do entendimento. Agora, é claro que é bom que se diga que qualquer símbolo, dependendo do contexto em que ele se encontra, ele vai ter uma determinada interpretação. Então, por isso que é sempre importante que a lei que cria uma bandeira, que ela explique o significado das cores e símbolos. Caso contrário, fica a interpretação em aberto. Uma estrela, por exemplo, dentro de um outro contexto, pode significar a luz que nos guia, que nos orienta diante do desconhecido, que nos indica o caminho a seguir. Quer dizer, ela está lá no alto e nos ajuda a ver a melhor direção a seguir. É como se fosse uma bússola que nos indica a direção. Ok? Então vamos para um outro estado, o estado de Roraima. A bandeira de Roraima foi instituída em junho de 1996 e a lei é bastante sucinta. Não especifica o significado das cores nem dos símbolos. Então, novamente, vamos partir para uma interpretação livre. A cor verde deve representar, então, a vegetação local, porque o estado de Roraima tem florestas, mais ou menos 70% do território, tem campos, tem cerrados, então tem uma vegetação razoavelmente significativa no território, né? A cor branca, claro, representando a paz, a harmonia, o entendimento. A cor azul, representação do céu, mas pode ser também a representação do poder, da justiça. A faixa vermelha, ela chama a atenção, porque tem uma faixa vermelha na parte inferior ali, na base da estrela. Ela representa a linha do Equador que passa pela região norte do Brasil. A estrela é um símbolo de pertencimento, conforme nós temos dito, né? Dizendo então que Rondônia é uma unidade da Federação Brasileira. É uma parte de um todo, é uma estrela que brilha, é uma unidade que brilha, um estado que brilha dentro de um todo maior que é o Brasil. A cor amarela representa a riqueza mineral, em que Roraima tem alguns depósitos de fosfato, de cobre, de chumbo, de zinco, de ouro também. Agora, a cor amarela, às vezes, também pode ser interpretada como a riqueza do trabalho do povo. Além da riqueza da terra, a riqueza do trabalho do povo também. Vamos para um outro estado, que é o estado de Tocantins. Tem uma bandeira muito bonita, né? Uma bandeira com as cores azul, branca e um amarelo ouro. Pois bem, o estado de Tocantins foi criado pela Constituição de 1988 e foi desmembrado da parte norte do estado de Goiás. E a bandeira foi instituída pela lei estadual em novembro de 1989 e teve o texto um pouco alterado por uma lei posterior de 1990, mas o seu conteúdo não teve alterações muito significativas. Até porque a lei também não explica o significado das cores e dos símbolos. Então, novamente, partimos para uma interpretação livre. O significado geral
da bandeira de Tocantins é que é uma terra iluminada, onde a luz do sol nasce para todos e que promete um futuro brilhante como uma unidade da federação. Então, nessa bandeira de Tocantins, nós não temos aquela estrela isolada, mas temos o sol e essas cores vibrantes do amarelo ouro. Então, pode ter, não é, esse significado geral de uma terra muito iluminada pelo sol, um sol que nasce para todos e que promete um futuro brilhante como uma unidade da federação. A cor branca é o significado da paz, da harmonia, do entendimento. Agora, a cor azul, que normalmente é representada como o céu, ela tem sido interpretada como o símbolo da riqueza hidrográfica da região de Tocantins. Essa região que tem a bacia do Tocantins-Araguaia e que é considerada a maior ou uma das maiores bacias hidrográficas totalmente brasileira. Ela drena algo em torno de 10 a 12% do território brasileiro e é uma bacia hidrográfica com muita produção de energia, não é? Com presença de muitas hidrelétricas, e a maioria dos rios dessa bacia, a maioria é navegável e possui uma grande importância econômica para a região, principalmente na questão do transporte de produtos agrícolas, não é? E podemos ver no brasão que aí está, digamos assim, um reforço para essa ideia de que a cor azul está representando a hidrografia da região. É que constam ali nesse brasão duas faixas azuis que estão ligadas e apontando em direção ao sol. Uma delas representa o rio Araguaia e a outra representa o rio Tocantins. Então isso reforça a ideia de que a cor azul represente mesmo a hidrografia muito significativa de Tocantins. E só por curiosidade, como nós colocamos aí o brasão, nós vemos uma inscrição na parte superior dizendo na língua tupi o seguinte: Co Ivi Ori Retama, que significa esta terra é nossa. Temos também a cor amarelo ouro, que quer significar a riqueza do solo. O solo de Tocantins é bastante rico em grafita, talco, cobre, ouro, calcário, zirconita, o gesso, o granito de várias cores. Então, é uma terra bastante rica, né? A riqueza do solo, mas não podemos descartar também, já que a interpretação é livre, não podemos destacar também a riqueza do trabalho do povo de Tocantins. O sol é sempre interpretado como um centro gerador de vida, é o poder da criação, é a vitalidade, não é? Então esse sol aí é essa vitalidade do povo de Tocantins, do território de Tocantins, do estado de Tocantins, que é então esse estado resplandecente aí, um dos mais novos do Brasil. Então esse sol aí tem esse símbolo muito forte de uma luz, não é? Que ilumina toda a região, todo o estado, dando força para esse estado. E finalizando, então, a lei não explica o significado do sol com 8 pontas grandes e 16 pequenas.
Essa numeração deve ter algum significado também, mas a lei não explica. Agora, de modo geral, o número 8 significa equilíbrio, justiça, uso da sabedoria. Então, poderia ser o significado dessas 8 pontas maiores que este sol da bandeira de Tocantins possui. Pois bem, então este é o final de Tocantins e é o final da região norte do Brasil e o final, então, do nosso estudo das bandeiras dos estados das regiões brasileiras. Então, com a região norte, nós encerramos as 5 regiões brasileiras e agora, então, nós vamos partir para um outro estudo de análise de bandeiras de países da América do Sul. Até lá, então, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado por estar aqui presente no nosso canal Curvas do Saber. Até lá. Tchau, tchau, tchau.